Olá, eu sou Adriano Machado, mestre e doutorando em neurociências pelo programa de pós-graduação em neurociências da UFSC. Também atuo como professor colaborador nos cursos de saúde da FATEMP Unigran Rio e como divulgador científico no portal Bioverso. Essa será a nossa minissérie Introdução à Neurociência, onde eu tentarei trazer para você mais essa fascinante ciência que estuda o sistema nervoso. Devido ser uma missão extensa, resolvi dividir essa aula em uma minissérie de 3 vídeos. No primeiro vídeo, discutiremos o que é neurociência, tentando definir esse conceito e entender um pouco melhor essa área do conhecimento. No nosso segundo vídeo, discutirei um pouco da história de grandes nomes, eventos e descobertas que foram importantes para consolidar a ciência do sistema nervoso. E por fim, discutirei um pouco do panorama atual da neurociência e tentarei prever com vocês qual o futuro dessa nossa maravilhosa ciência. Vamos lá? Então, no nosso primeiro episódio, vamos discutir o que é neurociência. Neurociência é a área da ciência multi e interdisciplinar que estuda o sistema nervoso e as propriedades que dele emergem, como o comportamento e a cognição. Veja, dessa forma, a neurociência não limita-se apenas a uma perspectiva científica. Ela é, por natureza, multi e interdisciplinar. Precisamos de perspectivas biológicas para o entendimento do funcionamento do sistema nervoso, mas precisamos de áreas como as ciências da informação, a psicologia, a sociologia, a antropologia e deveras outras áreas para poder compreender como esse sistema biológico interage com o seu contexto de forma a dele emergir o nosso comportamento e a nossa cognição, que são fenômenos que não podem ser explicados puramente pela biologia. Então, dessa forma, por natureza, a neurociência não é apenas uma área das ciências biológicas, como antigamente se chamava neurobiologia. Na realidade, hoje se entende a neurociência como uma ampla área multi e interdisciplinar, que tem espaço para uma ampla gama de conhecimentos na tentativa de explicar como funciona esse sistema tão interessante que é o sistema nervoso. Podemos dividir a palavra neurociência em 2 partes, em neuro e ciência. Assim, neuro refere-se a sistema nervoso, enquanto ciência refere-se à forma de produção de conhecimento. Ciência é uma das formas como nós produzimos conhecimento, como a nossa espécie foi capaz de desenvolver conhecimento. Dessa forma, podemos entender que neurociência refere-se à produção do conhecimento científico referente ao sistema nervoso, ou estudo científico do sistema nervoso. E essa é a nossa definição. Mas isso nos traz 2 grandes questões. O que é sistema nervoso e o que é ciência? Vamos primeiro tentar entender, então, o que é sistema nervoso. Sistema nervoso é um sistema fisiológico de controle presente nos animais. Com exceção dos poríferas, que não apresentavam tecidos verdadeiros, todos os animais apresentam sistema nervoso. Esse sistema é constituído de um tecido formado por células neuronais, ou os neurônios, e células gliais, ou os gliócitos. A forma como essas células se organizam no corpo dos animais permitem a elas adquirir e processar informações, seja do meio externo a deste organismo, seja do meio interno desse organismo. A partir do processamento dessa informação, ele é capaz de organizar e emitir sinais e comandos para controlar o corpo do animal frente ao contexto em que ele se encontra. Então, dessa forma, o sistema nervoso é capaz de exercer controle sobre o corpo do organismo para lidar, então, com o ambiente, a situação, o contexto em que aquele organismo está inserido. Assim, o sistema nervoso é determinante para a manutenção da homeostase, a capacidade que nós, organismos vivos, temos de manter o nosso meio estável dentro desse ambiente caótico em que estamos inseridos. A partir do funcionamento do sistema nervoso, emergem propriedades e fenômenos complexos
e extremamente importantes à sobrevivência e ao desenvolvimento, o comportamento e a cognição. Então, dessa forma, podemos entender primeiramente o sistema nervoso como um sistema de controle. Mas afinal, o que é um sistema de controle? Um sistema de controle é aquele capaz de exercer controle em uma dada variável, ou seja, manter uma variável dentro de um determinado patamar determinado por esse sistema. Para exemplificar e trazer um melhor entendimento, vamos pensar sobre um ar-condicionado. Então vamos dizer que a temperatura da sala agora é 30 graus. Para mim isso já está bastante quente. O que nós poderíamos fazer? Bom, podemos usar um ar-condicionado presente na sala para diminuir a temperatura da sala. E como fazemos isso? Utilizamos um controle onde vamos setar a temperatura desejada. Neste caso, setei em 23 graus Celsius. Mas como o ar-condicionado vai então fazer com que a temperatura da sala, que está a 30 graus, diminua a 23 graus Celsius? Lembrando que a temperatura da sala está determinada pelo equilíbrio termodinâmico. E o nosso ar-condicionado quer ir contra esse equilíbrio. Ok? Então, bom, primeira coisa que o nosso ar-condicionado tem que ser capaz é perceber qual a temperatura atual da sala. E para isso ele utiliza um sensor que nós vamos chamar de termostato. Esse termostato, ele é uma barrinha de metal. Se nós lembrarmos da física, o metal dilata quando a gente aumenta a temperatura e diminui o seu comprimento quando nós diminuímos a temperatura. Assim, ele é um excelente sensor para um ar-condicionado. Afinal, é um metal, pode conduzir eletricidade, por exemplo, e ainda muda o seu tamanho conforme a temperatura. Ok, esse sensor, então, indica para o circuito do nosso aparelho que a temperatura da sala atual é 30 graus Celsius. Mas o nosso circuito agora tem um ponto fixo, um ponto de controle, que eu determinei com o controle remoto do aparelho, que é 23 graus Celsius. Então, isso quer dizer que existe um erro na temperatura, ou seja, o meu circuito de aparelho está detectando um erro de 7 graus Celsius. Em vez de 23 graus, como deveria estar, já que eu ajustei o aparelho para isso, a temperatura da sala encontra-se em 30 graus. O circuito, ele funcionou como um integrador, ou seja, ele integrou a informação da sala e também como um comparador, ao comparar essa temperatura com um ponto fixo em que foi configurado o aparelho. Aí o nosso circuito, então, vai emitir um comando, um sinal. Para quem? Para um motor de refrigeração. Esse motor, ao ser ligado, vai consumir energia elétrica, mas vai atuar como um efetor, diminuindo a temperatura da sala em 7 graus. Assim, a nova temperatura da sala passa a ser 23 graus, que é exatamente o valor desejado e determinado pelo meu ponto fixo. Quando o termostato ler a nova temperatura, agora o nosso circuito vai detectar um erro de 0, porque a temperatura da sala está sendo mantida em 23 graus. E pode desligar o motor. Bom, mas assim que desligar o motor, para a refrigeração, e com o tempo o equilíbrio termodinâmico volta a agir e a temperatura da sala volta a subir. Quando isso acontece, o termostato percebe essa variação, o circuito do aparelho liga o seu efetor novamente e volta a temperatura para o valor desejado. Dessa forma, o ar-condicionado é capaz de manter o controle da temperatura da sala. Um sistema de controle é aquele que tem um sensor, um integrador que vai fazer comparações e um efetor. Então, essas três componentes são necessárias a um sistema de controle. E elas vão atuar de forma a manter uma determinada variável numa faixa que foi determinada pelo sistema. Essa faixa é determinada por pontos fixos do sistema, que aqui no caso do ar-condicionado foi determinado quando nós indicamos para ele 23 graus Celsius com o nosso controle. Ok, legal. Mas você pode estar se perguntando, o que isso tem a ver com o sistema nervoso? Bom, tudo. O sistema nervoso é um sistema de controle. Vamos imaginar, você está na rua e está a uma temperatura de menos 10 graus Celsius. A gente poderia dizer que está bem frio, né? Ok, mas como é que a gente percebe esse estímulo?
Nós temos sensores, nós temos nossas vias sensoriais espalhadas pela nossa pele e também lá no hipotálamo, né, verificando a temperatura do meio interno, nós temos sensores termorreceptores que são sensíveis a variações de temperatura. Assim como o ar-condicionado tinha o termostato, nós temos os nossos termoceptores, né, que são finalizações neuronais sensíveis à temperatura. Essas vias sensoriais, elas enviam essa informação sobre a temperatura para circuitos neurais integradores, normalmente localizados no nosso sistema nervoso central, como o encéfalo e a medula. Esses circuitos neurais já têm pontos fixos pré-estabelecidos. Por exemplo, nós sabemos que a temperatura do nosso corpo deve ser mantida entre 36,5 e 37 graus, para a manutenção dos nossos processos fisiológicos. Então, isso é um dos nossos pontos fixos. Se a temperatura do ambiente externo está menos 10 graus Celsius, pela tendência do equilíbrio termodinâmico, a nossa temperatura vai ser perdida para o meio. Nós vamos transferir calor para esse meio. Bom, então os nossos circuitos integradores, a partir dessa informação percebida pelas vias sensoriais, são capazes de emitir sinais e comandos para as nossas vias motoras, que podem ser, por exemplo, os nossos músculos, gerando um tremor que com a agitação, né, com o movimento, aumenta um pouco da temperatura do nosso corpo. Ou pode ser uma resposta comportamental, como a busca por um ambiente mais quente, ou como a busca por um casaco, ou ligar um aquecedor. Ou pode ser uma resposta cognitiva, bolar uma estratégia, pensar em alguma forma de sair daquela situação, daquele contexto. Assim a gente pode perceber claramente que o sistema nervoso é um sistema de controle, pois tem componentes sensoriais, componentes integradoras com pontos fixos pré-estabelecidos, e também tem vias efetoras, sejam elas as vias motoras, sejam respostas cognitivas, respostas emocionais, respostas comportamentais. Assim, nós podemos entender o sistema nervoso como um sistema de controle. Esse controle exercido pelo sistema nervoso mantém uma propriedade intrínseca à vida e deveras importante para a nossa sobrevivência, que é a homeostase, que é justamente a nossa capacidade de corrigir os desvios nas diferentes variáveis em que estamos inseridos para a manutenção da estabilidade, do nosso sistema, ou seja, a nossa sobrevivência. Bom, mas então qual é a grande diferença entre um ar-condicionado e um sistema nervoso? Essa diferença encontra-se em uma palavra: complexidade. O sistema nervoso é um sistema de controle, mas ele é um sistema muito mais complexo que qualquer sistema de controle produzido pelo ser humano. Na realidade, o que é complexidade? O que é um sistema complexo? Um sistema complexo é aquele que tem muitas unidades funcionais conectadas entre si, cuja organização funcional depende da forma como essas estruturas se conectam e que pode ser descrito em multiescalas, ou seja, em diferentes níveis de análise. Desses sistemas complexos surgem o que nós chamamos de propriedades emergentes, ou seja, propriedades que são mais do que a soma da atividade das unidades funcionais, e sim processos que dependem do funcionamento do todo para poderem existir. Bom, o sistema nervoso apresenta todas essas características. E para isso, vamos dar uma olhada nesses níveis de análise da complexidade do sistema nervoso. O primeiro nível de análise da complexidade do sistema nervoso é o nível de átomos e moléculas. Nesse nível operam os íons, que são átomos eletricamente carregados e que atuam de forma a manter os potenciais elétricos dos neurônios e outras células para que o sistema nervoso possa funcionar. Também é nesse nível de complexidade que estão os neurotransmissores, os neuromoduladores, substâncias químicas liberadas e usadas na comunicação de célula a célula dentro do sistema nervoso e do sistema nervoso com outros sistemas. No nosso segundo nível de complexidade, temos o ambiente neuronal e glial, onde temos as células neuronais formando circuitos, organizando diversas atividades do nosso corpo,
tendo a sua atividade modulada e muitas vezes guiada pelas células gliais. No próximo nível de complexidade, temos as macroestruturas formadas por essas células neuronais e gliais, os órgãos do sistema nervoso, onde podemos estudar o encéfalo, a medula espinhal, o trajeto de nervos, o trajeto de tratos, a organização de gânglios do sistema nervoso periférico. Um nível ainda acima, temos o nível do funcionamento fisiológico dessas estruturas, onde podemos perguntar mais sobre como se dá a comunicação entre essas células dentro desses órgãos, como esses órgãos vão efetuar controle sobre os outros tecidos do corpo, como se dá a atividade eletrofisiológica, a atividade fisiometabólica desses tecidos durante o seu funcionamento para a manutenção do sistema nervoso. No próximo nível de complexidade, temos o comportamento do organismo, que emerge justamente da forma como o sistema nervoso organiza os seus comandos a partir do ambiente em que esse organismo está inserido. Então, o próprio comportamento do organismo como um todo depende também de como esse sistema nervoso está funcionando, como está a organização dos tecidos e órgãos desse sistema, como está a atividade em nível celular, como estão organizados os átomos e as moléculas dentro desse sistema nervoso. E no nosso último nível de complexidade temos os fenômenos cognitivos, funções de processamento que são utilizadas para guiar o comportamento frente às informações sensoriais e perceptivas em que esse organismo está inserido. Para poder estudar e compreender o sistema nervoso, não basta olhar apenas para um destes níveis de complexidade. Temos que buscar pela integração destes níveis. E é por isso que, como eu disse no início do vídeo, que a neurociência é uma ciência interdisciplinar, porque é impossível apenas uma área da ciência dar conta de tantos níveis de complexidade. Dessa complexidade emergem fenômenos como a homeostase, como o comportamento, como a cognição, como a emoção, como a informação. Afinal, nós produzimos informação, descrevemos informação a partir do funcionamento nervoso. Como a percepção, como o pensamento, como a linguagem e muitos outros fenômenos que nós podemos classificar a partir da emergência do funcionamento do sistema nervoso. Assim, o sistema nervoso é um sistema de controle e um sistema complexo, e que requer então muitas abordagens e diferentes formas de investigação para que a gente possa de fato compreendê-lo. A característica do sistema nervoso é a seguinte: um sistema complexo evolui, e o nosso sistema nervoso também é fruto de um processo evolutivo. Então, atualmente existem vários sistemas nervosos diferentes no nosso planeta. O nosso é apenas um deles. Todos os outros animais com tecidos verdadeiros apresentam algum tipo de sistema nervoso, seja uma rede neuronal difusa, como nas medusas, nos quinidários, sejam cordões nervosos menos complexos, como nos invertebrados, ou sistemas mais complexos, como são observados nos animais vertebrados, né, como nós observamos no nosso encéfalo, na nossa medula. Só que mesmo o nosso sistema nervoso ele não surgiu do nada no nosso planeta, né? Ele é fruto de uma história evolutiva de mais de 600 milhões de anos. E isso nos traz uma variabilidade enorme de sistemas nervosos, de fisiologias diferentes, de comportamentos e cognição diferente nos mais variados grupos de animais. E tudo isso também é alvo e objeto de estudo da neurociência. Nada em biologia faz sentido senão à luz da evolução. Desta forma, nós temos sempre que, ao pensarmos na existência do sistema nervoso, lembrar que ele é de fato um sistema que evoluiu na história dos animais do nosso planeta. Então, entendendo que o sistema nervoso é um sistema de controle, é um sistema fisiológico de controle dos animais, é um sistema complexo que apresenta vários níveis de complexidade. E também é um sistema que evolui e que surgiu no nosso planeta a partir da história evolutiva. Nós já temos uma boa ideia do que é o sistema nervoso. Nós ainda temos uma outra questão para responder. O que é ciência? Explicar ciência é, na realidade, uma missão muito extensa e filosófica muitas vezes. Então, na realidade, o que eu descreverei aqui é como se faz ciência dentro da neurociência. Primeiramente, a partir do método científico em uma visão clássica, que talvez você já, inclusive, tenha se deparado por aí.
Ele começa a partir de uma observação. A observação que vamos fazer aqui é a seguinte: aposto que você achou esse gatinho fofo, né? Eu acho, muita gente acha, talvez você não tenha achado, existe essa possibilidade mesmo, né? Ainda bem, a variabilidade do sistema nervoso. Mas o gatinho aí fofinho, com os olhão, né? Geralmente a gente vai achar ele fofinho. Bom, qual a observação? Não é o gatinho, a observação é justamente que nós, seres humanos, quando vemos imagens dessa forma aí, achamos ela fofinha. Ok, isso nos leva a perguntas. Será que tem alguma área do cérebro relacionada ao prazer, à felicidade, que se ative quando nós vemos imagens fofinhas como essa? O que talvez explicaria aquela sensação boa que nós temos quando vemos uma imagem desse tipo? Nós podemos hipotetizar talvez que sim. Afinal, né, pela nossa observação, as pessoas sentem uma sensação agradável ao ver esse tipo de imagem. Então talvez alguma região do cérebro relacionada ao prazer ou à felicidade possa se ativar. Ok, então nós vamos para a nossa próxima parte do método científico, que seria fazer uma experimentação. Então poderíamos talvez pôr um indivíduo em uma máquina de ressonância magnética funcional e medir a atividade de diferentes regiões do cérebro do indivíduo enquanto ele vê diferentes imagens, por exemplo, imagens neutras e imagens fofinhas como essa. A partir da experimentação nós vamos ter resultados. Então vamos dizer que nós analisamos uma área que é a área do núcleo accumbens, que é uma região que de fato está relacionada com o prazer. E nós obtivemos o seguinte: aqui no eixo Y nós temos o grau de atividade no núcleo accumbens. E cada uma das barras refere-se a uma intensidade de fofura da imagem. Então a primeira barra indica ali uma imagem neutra. Percebam que nós temos uma atividade aí do núcleo accumbens. A segunda barra indica uma imagem fofinha. A gente tem outra atividade. Né? Na terceira barra, nós já temos uma imagem fofa. Então é um pouco mais que fofinha e já é uma atividade um pouco mais alta. E aqui a nossa última, né, que está bem superior às outras, é aquele que dá vontade de esmagar. Aquela imagem que é tão fofa que dá vontade de esmagar. Ok, esses foram os nossos resultados. Então nós podemos dizer que se, de fato, claro, a estatística nos permitir e toda a nossa análise nos permitir, a atividade do núcleo accumbens parece estar relacionada com o grau de fofura da nossa imagem. Nós poderíamos escrever um artigo científico sobre o nosso achado e publicar em uma das inúmeras revistas de neurociência que temos por aí, onde o nosso trabalho vai ser avaliado tanto no processo de revisão da revista, como por todos os nossos pares que tiverem interesse de acessar o nosso artigo e saber um pouco mais sobre qual região do cérebro é ativa quando se vê imagens fofas. Claro, esse é um exemplo muito simples da metodologia científica de modo clássico aplicada à neurociência. Ok, eu falei também que falar de ciência tem um tocante filosófico. Não quero adentrar num ambiente que não domino, mas tem dois autores. O primeiro é Thomas Kuhn, que determinou a ideia de paradigma. O paradigma é um conjunto de métodos, modelos, teorias e explicações que vão ser utilizadas dentro de uma iniciativa científica, no objetivo de entender um determinado fenômeno ou um conjunto de fenômenos. Outra teoria filosófica importante é a ideia de Lakatos de programas de pesquisa, ou seja, a orientação de práticas e metodologias dentro de um programa de forma a limitar as perguntas, modelos e teorias com o intuito de afunilar problemas e dessa forma conseguir então entender cada vez melhor aspectos diferentes de um determinado fenômeno. Por que essas duas questões são importantes no tocante da neurociência? Porque a neurociência tem muitos paradigmas e muitos programas de pesquisas diferentes. Às vezes, inclusive, nos deparamos com ideias contraditórias dentro de autores da neurociência. E isso não é um problema. Isso é justamente porque nós temos muitas perspectivas e muitos métodos científicos diferentes sendo aplicados para entender um fenômeno que não pode se limitar a apenas uma perspectiva, a apenas um paradigma, a apenas um tipo de programa de pesquisa. A neurociência, como toda ciência, se utiliza de modelos na sua pesquisa. Podem ser modelos in vitro,
onde utilizamos culturas de células neuronais ou gliais para testar a atividade de substâncias, para testar a diferenciação celular, para testar a atividade celular. Modelos in vivo, né, onde podemos utilizar, por exemplo, moscas, peixes, roedores, primatas, né, ou mesmo seres humanos na pesquisa. Então são modelos em vivo, onde estudamos o funcionamento em vivo do sistema nervoso. Modelos ex vivo, onde nós removemos parte do sistema nervoso de um organismo vivo e a estudamos de forma separada. Esse tipo de análise muito utilizado, por exemplo, na eletrofisiologia, onde se retira parte do tecido, ou na análise bioquímica, onde se retira parte do tecido e se analisa a sua resposta bioquímica a diferentes substâncias. Temos também os modelos teóricos da neurociência. Todos esses modelos são modelos da neurociência, né? Então, são formas que nós utilizamos para poder entender mais o sistema nervoso. Outros tipos de ciência menos ortodoxos, eu diria, que também são produzidos na neurociência, é a ciência livre de hipóteses, por exemplo. Com o advento da tecnologia de aprendizagem de máquina e o uso de redes neurais, muitos neurocientistas estão utilizando os algoritmos desse tipo para analisar genes, proteínas, atividade de EEG, interação molecular, atividades de neuroimagem, né, o conteúdo de transcritos do tecido nervoso, ou seja, uma série de informações que nós temos já, muita informação em bancos de dados, e livre de hipóteses, sem comprometimento com hipóteses, esses pesquisadores e pesquisadoras jogam essa informação em algoritmos de rede neural e aprendizagem de máquina, para conseguir encontrar padrões e tentar descobrir mais sobre a organização dessa grande variedade aí de informação que nós temos do sistema nervoso. Além disso, nós temos também revisões sistemáticas e meta-analíticas, que extraem dos artigos que nós já temos disponíveis na literatura informações estatísticas importantes na tentativa de consolidar melhor esses conhecimentos, seja apenas sistematizando esses estudos, seja por análises aprofundadas, seja por meta-análises estatísticas sobre a análise dos estudos. Então, esse tipo de pesquisa também é algo que está se tornando cada vez mais importante e necessário dentro da neurociência. Quais são as áreas que estão relacionadas à neurociência? Obviamente, a primeira que vem à mente é as biociências e as ciências médicas, né? A gente pensa, bom, sistema nervoso. Mas como a gente já discutiu aqui, a psicologia e a ciência do comportamento é necessária para a gente poder construir um conhecimento mais integrador e robusto do funcionamento biológico com as propriedades emergentes do sistema nervoso. As ciências da informação e da computação também, né? A gente poder entender melhor como é que se determina um algoritmo, ou como nós vamos trabalhar a ideia de informação nos circuitos neurais. Tudo isso depende também da teoria da informação e da computação. Mas o que eu acho, na realidade, na minha percepção como neurocientista, é que muitas áreas, na realidade, praticamente qualquer área do conhecimento humano, consegue encontrar perguntas que envolvam o sistema nervoso. Afinal, não existe nenhuma atividade humana que não envolva a atividade do sistema nervoso, né, intrinsecamente relacionada a ela. A neurociência pode ser campo de estudo para profissionais das mais diversas áreas do saber. Pessoal, esse foi o fim do episódio 1. No próximo episódio, nós vamos para a história da neurociência. E vamos discutir, como eu disse, os nomes, eventos e descobertas que consolidaram a maravilhosa ciência do sistema nervoso.